Pessoal, boa noite. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu sei que não é fácil na correria do dia a dia, né? A gente se deslocar, deixar um monte de compromissos. Então agradeço muito a presença de vocês aqui. Antes da gente começar, eu vou passar rapidamente um vídeo do CREA. Eu não sei se todo mundo conhece a instituição. E é um vídeo muito rápido, de 1 minuto, e aí a gente já parte para a apresentação. Tá bom? O que faz o CREA São Paulo? O CREA São Paulo é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, uma autarquia federal e o maior conselho profissional da América Latina, ao lado das instituições de ensino que capacitam e das entidades de classe que defendem os direitos trabalhistas e promovem ações de valorização. O papel do Conselho é registrar, habilitar e fiscalizar o exercício de profissionais da engenharia, agronomia e geociências no âmbito paulista. Com isso, CREA São Paulo impede que leigos ou indivíduos não habilitados exerçam atividades exclusivas de profissionais da área tecnológica, garantindo a segurança de toda a sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. Só ver se está tudo certo. Sim. Então, mais uma vez, só queria agradecer pela oportunidade aqui, a Associação dos Engenheiros e Arquitetos, o CREA, a Confea, Mútua, né, que estão proporcionando esse evento aqui para a gente e disponibilizaram com a maior gentileza o local e toda a estrutura. Então, agradeço mais uma vez a associação. A temática hoje aqui é falar um pouco do conceito da sociedade digital, a cidade digital, né, como que isso se configura, essas comunidades digitais, e qual é o papel, né, da engenharia nesse desenvolvimento todo da sociedade, sabendo que hoje a gente está com a tecnologia muito em voga, né? Então a ideia é fazer um compilado disso aqui para vocês. Não vou tornar a apresentação muito pesada, esse é um tema que tem muitas variáveis, então eu procurei selecionar alguns artigos acadêmicos, alguns artigos científicos e daí fazer um compilado seguindo um raciocínio lógico para apresentar para vocês o conceito, tá bom? Eu vou começar a apresentação só com uma reflexão aqui e ao final da apresentação a gente volta nela, é só um exercício que eu queria fazer com vocês. Então a gente começa a apresentação com esse questionamento aqui, por que não? Tá? Então guardem essa pergunta e ao final da apresentação a gente volta para a gente fazer uma conclusão em cima dessa reflexão. Para a gente falar de sociedade digital, eu acho interessante primeiro a gente conceituar, né, voltar lá um pouco no século 17, 18, qual é a definição real de sociedade, né? Então, existe uma diferença de definição de sociedade e comunidade. Então, eu vou conceituar aqui, na verdade, eu vou apresentar um conceito que é definido por Hegel, né? Que fala bastante do modelo que a gente vive hoje, né? Então, eu acho que isso é bastante legal voltar um pouco no passado para a gente entender os reflexos do que a gente vive hoje. Hegel é um filósofo alemão, lá da época de 1780 aproximadamente, e a definição dele de sociedade civil é essa aqui. É um espaço historicamente concreto de interação social entre indivíduos condicionada por 3 elementos. A gente tem um sistema de necessidades, que basicamente é a economia. A gente tem um sistema de administração e justiça, que basicamente são as regras, né, que regem a sociedade. E a gente tem o que é chamado por ele de polícia e corporação, que
regulam, na verdade, gerenciam, né, essas duas precedentes. E esse sumário eu acho importante. Hegel define sociedade como a centralidade dos indivíduos conscientes e reflexivos. Então, pelo menos na minha visão, esse conceito se perdeu um pouco na história, né, assim, por N razões, mas eu acho essa definição bastante importante, porque como a gente vai falar do papel da engenharia e da tecnologia na sociedade, eu achei importante definir esse conceito de sociedade para dar uma ilustrada, né, nesse tema. Também um estudioso alemão, nesse caso é um sociólogo, ele não é um filósofo, ele conceitua com bastante profundidade comunidade. Então, existe uma grande diferença, né, entre sociedade e comunidade. Então, lembrando que a definição de Hegel lá atrás, ele fala bastante da questão do ter, né? São 3 elementos que focam bastante no ter. E aqui vem a definição desse sociólogo alemão também, que é o Tönnies, é o Ferdinand Tönnies. Ele conceitua e define com bastante profundidade a questão de comunidade, né? Então, para ele, é uma relação social que a atitude na ação social, em termo médio ou tipo ideal, ela se inspira no sentido de solidariedade, né? E ele tem como fruto o subjetivo, que basicamente é o afetivo ou tradicional. Afetivo, se é uma relação já de família, consanguínea e tal, ou tradicional numa comunidade que você vive, que você não conhece muito bem a pessoa, mas você executa ou age de determinadas formas em função de tradições estabelecidas pelos antepassados, tá? Que são basicamente essas 3 aqui. Relações primárias, valorizam o ser humano. Tradição, né, basicamente pelo bem comum. E a partilha de interesse e de território comum. Isso aqui vem lá da época dos senhores feudais, que eles viviam em comunidades, se organizavam coletivamente, tá? Então, ele conceitou a comunidade como a centralidade na relação profunda do grupo. Hegel centraliza a sociedade como a relação no ser consciente e reflexivo, tá? Então, eu achei interessante, como a gente fala muito de hoje, sociedade digital, comunidade digital, conceitualmente são distintos, né? São distintas essas classificações. E aí, como a gente falou, né, da sociedade e da comunidade, falando um pouco aqui, vamos falar um pouco da origem da engenharia, né? Lá para 1729, um francês fez o primeiro livro, escreveu o primeiro livro de engenharia, que na verdade eram conhecimentos de engenharia mecânica, né, de conceitos mecânicos, para aplicação na engenharia civil. Então, esse livro foi escrito em 1729 e em 1747 nasceu, de fato, a primeira escola de engenharia na França. Essa demanda veio muito forte nessa época de guerras e tal, né, operações militares. Se demandou uma série de esforços científicos para que fossem feitos inúmeros cálculos, para reforçarem as estruturas, né, dos fortes, das bases dos canhões, e de construção de pontes e novas estruturas para defesa, né, de determinados grupos que dominavam a sociedade naquela época. Então, a engenharia veio dessa demanda militar. E a engenharia civil é a mais velha das engenharias e depois derivou para outras áreas de conhecimento. Aqui no Brasil, isso aconteceu em 1792, que veio uma réplica da Real Academia Portuguesa. E essa Real Academia aqui do Brasil é onde é hoje a Escola Politécnica, lá o UFRJ, no Rio de Janeiro, e que um pouco mais à frente formou a estrutura do IME, né, que é o Instituto Militar de Engenharia. Então, a gente pode ver aí que a demanda, na verdade, veio pelo conhecimento, que veio lá de uma área militar e acabou se focando de novo na ciência. Mas o que de fato abriu
o leque aqui, porque antes o conhecimento ficava muito restrito no campo teórico, né? Eram estudos e conversas e textos que eram muito teóricos, mas de pouca aplicação prática. E voltando também um pouco no passado, logo após a época de Descartes, né, que ele começou com essa ideia do pensamento, o movimento iluminista e tal, depois do iluminismo e da Revolução Industrial, o conceito de ciência se abriu, né, porque ele saiu só do campo teórico e ele foi para a questão da observação, análise de dados, coleta de dados e o principal, a aplicação. Então, eles entenderam que a ciência tem que ter uma aplicação específica, né? Com base nesses compilados também e no propósito lá de onde surgiu a engenharia, como que a gente pode entender o papel da engenharia na sociedade, né? Então, eu fiz alguns tópicos aqui, mas basicamente, né, o papel da engenharia é mapear um cenário, né, que se apresenta, para fazer observações, coleta de dados, através dessa coleta de dados, fazer uma análise diagnóstica e elaborar opções de solução. Com base nessas opções, se define a solução mais apropriada, né? E a questão de implementar um processo sistêmico, de fato, tem que ter uma aplicação coletiva para isso, de fato, valer a pena. Isso tudo resume-se num conceito que é a inovação, né? Inovar. E aí, como que a gente já faz essa ligação, né, do que a gente está vivendo hoje, nessa era computacional, tecnológica e tal? É interessante, eu sempre gosto de voltar um pouco nos fatos históricos, porque ele ajuda a gente a construir essa visão mais concreta do que a gente está vivendo hoje. O primeiro projeto de um computador, de fato, nasceu por um britânico, que é o Babbage, lá em 1821. Ele só projetou, idealizou, mas ele não conseguiu materializar esse computador, tá? Logo depois, mais ou menos no período da Segunda Guerra Mundial, esse alemão, que é o Zuse, ele de fato criou um computador. Esse computador ele foi chamado Z3. Ele é um computador que foi criado para fazer cálculos complexos para estruturas aeronáuticas e construção de edificações, principalmente pontes, né? Só para a gente ter uma referência, esse computador, ele pesava 1 tonelada, tinha mais ou menos 2.600 relés e ele operava em conversão mais ou menos na faixa de 5 Hz. Os computadores atuais, hoje um laptop convencional, pesa quase nada e opera numa faixa de 140 Hz. Então, assim, é um negócio brutal quando começou isso lá atrás. Logo depois, um outro britânico, que é o Alan Turing, esse cara é genial, ele, também na época da Segunda Guerra, ele desenvolveu uma máquina que é a precursora do computador que a gente tem hoje, né, na atualidade, que se chamou máquina de Turing. Essa máquina foi criada com o propósito de decifrar os códigos nazistas, né, que na época, né, dominavam a guerra, eram mensagens criptografadas, e esse britânico desenvolveu uma máquina que conseguia decifrar esses códigos. Essa máquina foi denominada máquina de Turing, que é a precursora do nosso computador atual. Como a gente vai falar bastante de inteligência artificial aqui, esse tema, né, na verdade, o conceito de inteligência artificial, pela primeira vez, ele foi citado também por esse matemático britânico lá em 1950. Ele fez um compilado científico que conseguiu integrar toda a visão de inteligência artificial lá em 1950. Muitos acadêmicos da época, inclusive, segundo a literatura, né, não imaginavam e até o questionaram sobre isso, porque ele colocou um questionamento, né, uma reflexão que fazia a seguinte pergunta: as máquinas podem pensar? Imaginem isso em 1950, qual foi a reação do mundo acadêmico, da sociedade, de um matemático dizendo, olha, uma máquina de fato pode pensar. Então, o começo da inteligência artificial, do que a gente vê hoje, foi através desse matemático britânico brilhante, que é o Alan Turing.
E esses efeitos, né, da era computacional, como que a gente identifica esses efeitos hoje, né, no modelo que a gente está vivendo? Então, a inteligência artificial surgiu daí, né, então tem todo um conceito de inteligência artificial que depois eu vou falar um pouquinho mais. A internet das coisas também veio dessa era computacional. E isso tudo aqui é um conglomerado que forma a sociedade digital através também das cidades inteligentes. Então, como a gente vai falar de sociedade digital, ela tem alguns pilares, né, que é a inteligência artificial, basicamente a parte de sistemas, toda a parte de internet das coisas, que é o IoT, o conceito de cidade inteligente e, principalmente, como protagonistas, nós aqui, cidadãos e seres humanos que fechamos todo esse conceito. Aqui tem uma definição de um filósofo francês. Ele é um cientista que tem PhD pela Universidade de Sorbonne, na área de comunicação, né, e ciências sociais. E tudo que a gente ouve falar hoje de cyberespaço, tecnologia da informação aplicada às redes e tal, esse é um dos ícones do mundo acadêmico para esse tema, né, de sociedade digital. Então, ele define sociedade digital no prisma de redes sociais como um meio de possibilidades estabelecido a partir de elementos virtuais e das relações entre os usuários. Eles estão inseridos no cyberespaço, cujo crescimento é agenciado pela conexão entre computadores e celulares, que são os equipamentos, e, por assim dizer, segundo Pierre Levy, as redes consistem não apenas em pessoas e grupos sociais, mas também em artefatos, dispositivos e entidades, que é aquela figura, o pictórico que eu mostrei no slide anterior. E na parte de cidade inteligente, tem uma definição bastante resumida da BSI, que é uma instituição britânica, né, porque existem inúmeras definições para a cidade inteligente no mundo, de várias academias, vários autores, mas essa aqui eu acho ela bem resumida e acho que contempla bastante o conceito. A BSI ela fala que uma cidade inteligente é uma efetiva integração do físico, do digital e dos sistemas humanos na construção de um ambiente que consiga prover ao cidadão um futuro sustentável, próspero e inclusivo. Tá? Então, essa é a definição de cidade inteligente pela BSI, que é esse instituto britânico. Ainda no tema cidade inteligente, existe um autor, que é o Boyd Cohen. Ele é hoje considerado o autor mais aclamado no tema cidades inteligentes hoje no mundo. Ele definiu as cidades inteligentes basicamente em 3 classes. Tá? A cidade inteligente 1.0, onde uma empresa de tecnologia desenvolve um sistema e chega na prefeitura e fala, olha, eu tenho um sistema aqui e você pode usar o meu sistema. A classe 2.0 é a prefeitura, no caso o gestor público, ele faz um requisito e contrata uma empresa ou desenvolve uma tecnologia, geralmente se contrata, né, e aplica essa tecnologia para gerir a cidade sem a participação do cidadão. E por último aqui, na minha visão, a mais relevante, e foi com base nela que a gente desenvolveu a nossa aplicação, é a cidade inteligente 3.0, onde o cidadão é o protagonista, né, da cidade inteligente, e ele trabalha em cocriação de projetos com o ente público e autarquias e empresas privadas. Então, na minha opinião, esse conceito aqui, a classe 3.0, ela é de extrema relevância porque, fazendo uma analogia com o que a gente faz na engenharia, não faria sentido algum a gente desenvolver um produto sem ter um requisito prévio coletado em campo. Ou seja, se eu desenvolvo um produto que eu não tenho um embasamento em requisito, que não tem uma aplicação prática ou demanda no mercado,
tecnicamente esse produto não vai ter sucesso. Então, a analogia que eu tento fazer é essa. Como que eu, gestor público, ou eu, empresa privada, vou definir um sistema sem ouvir o cidadão das dores que ele está sofrendo de fato lá na comunidade dele? Para mim, não faz muito sentido isso. Então, a gente focou a nossa plataforma na classe 3.0, tá? Onde a ideia é, de fato, abrir o leque de comunicação, criando comunidades digitais, líderes digitais, para que essa interação ocorra naturalmente e que projetos de cocriação aconteçam. A ideia não é entrar muito na parte técnica dessa teia de aranha aqui, mas eu só queria demonstrar para vocês que o conceito de cidade inteligente, isso aqui é um diagrama esquemático que a gente aplica um conceito de rede neural artificial. Então, não é uma aplicação só onde a gente vê aqui na tela, no front-end, ela funcionando. Na verdade, por trás disso tem uma série de conceitos e de aplicações científicas, tem os devices que conectam. Eu vou tentar de forma muito resumida e superficial falar para vocês sobre esse diagrama aqui. Ele é dividido em duas fases, tá? Quando você vai fazer a estruturação de um sistema de inteligência artificial. A gente tem a primeira fase, que é a fase de treinamento, que a gente chama um training phase, e tem a segunda fase, que é a fase de validação. Na fase de treinamento, basicamente a gente tem aqui as entidades, né? Serviços públicos, empresas de tecnologia, os conselhos das cidades, as universidades, os cidadãos, né? Os investidores, enfim, e a comunidade em geral. Então, existem essas classes aqui, né, essas entidades, que elas estão numa primeira camada, que é a camada de input. Então, imagine que para eu elaborar algo, eu preciso coletar dados. E como que eu coleto dados? Tendo essas entidades participando de um ecossistema, através do IoT, que são os equipamentos, os devices, eu começo a coletar dados. Esses dados são armazenados numa grande estrutura de banco de dados bruto. Esses dados depois, eles vão para uma camada que chama camada de processamento. Nessa camada de processamento é feita análise, clusterização, classificação desses dados. Depois todos esses dados entram para uma fase de predição, que a gente chama, na verdade, essa predição aqui, cada nó que a gente tem aqui nessa rede neural, ele é customizado, na verdade, programado com chama função de ativação. Função de ativação em cada nó desse são regras, basicamente definidas, que a gente programa em modelagem matemática para que ao final do processo saia um resultado em função de requisitos que a gente definiu, tá? Então, essa camada toda aí de modelagem matemática, que é a rede neural aplicada, ela que é o coração, na verdade, da inteligência ali da cidade digital, e o output dela, os dados vão para uma análise de performance. Nessa análise de performance, a gente faz a seguinte pergunta: olha, esse resultado desse cálculo cumpre um requisito que eu defini na programação em termos de análise? Não. Então, eu deixo ele no banco de dados da aplicação. Se ele cumpre, eu transfiro todos esses dados para a nuvem, para fazer os processamentos da segunda fase, que é a fase de validação, que é onde, de fato, tem a extração do conhecimento dos dados que foram coletados na primeira fase. Mantendo as mesmas entidades, lembrando que cada dado daquele é classificado, então, ou seja, cada entidade dessa, independentemente de todo o fluxo de dados que acontece aqui, esses dados são tagueados, ou seja, eles conseguem ser controlados e rastreados ao longo de todo o processo de cálculo. Tanto que no output, quando a gente insere de novo esses dados para essa fase aqui de projeção, esses dados já estão previamente classificados, tá? Aí nessa fase aqui, que a gente faz predições, né? Ou seja, se lá eu identifiquei comportamentos para cada entidade, trabalhando com análise de dados, trabalhando com os desvios, eu identifico esses padrões para cada entidade, coloco esses padrões dentro de um novo modelo de cálculo de rede neural, para quê? Para fazer projeções para o futuro. Então, aqui eu coleto dados históricos para entender o comportamento das variáveis de cada entidade. Com base na análise dos dados históricos,
eu faço um novo cálculo, trabalhando com probabilística e variáveis, para se chegar em predições, né, que são projeções, ou seja, se eu aumentar o número de veículos na cidade em X%, se a população crescer em X%, qual o impacto que isso vai trazer no todo? Então, isso é feito nessa segunda camada aqui, que é de validação, tá bom? Então, desculpa um pouco o techniquez, mas eu achei importante só dar uma conceituada para vocês entenderem o tanto de complexidade que tem por trás. Isso aqui ainda é muito superficial, não é quase nada do que tem por trás aí de uma estrutura de inteligência artificial e cidade inteligente. Para manter isso tudo vivo, né, e ter de fato um conceito de cidade inteligente, né, as cidades inteligentes elas têm N também dimensões, mas basicamente elas têm essas dimensões aqui de mobilidade, a parte de governança, né, a parte de gestão pública, segurança pública, economia, bem-estar do cidadão e a parte de meio ambiente e sustentabilidade. Então, basicamente são essas dimensões. Para manter esse ambiente vivo, né, e sempre em evolução, a gente tem uma série de demandas. Então, a gente precisa, de fato, trabalhar desenvolvendo algoritmos, deep learning, machine learning, precisa trabalhar com muita segurança, ou seja, o nível de demanda de profissionais de criptografia que aumentam substancialmente. Essa é uma área muito restrita e a demanda é exponencial, porque cada vez mais, né, com dados na nuvem ou dados nas aplicações, os profissionais de segurança são demandados. A parte de cocriação, como eu falei lá atrás, né, a gente precisa de fato ter esse engajamento e ter essa ação e a vontade de fato de cocriar projetos com a esfera pública, porque se nós não tomarmos a frente disso, nós de fato só receberemos as coisas que o governo ou ente público definir. E aí a única solução que a gente vai ter, a única opção é reclamar, né? Então, eu acho super importante, a base da cidade 3.0 é a cocriação. Desenvolver interfaces amigáveis, ou seja, também não dá para desenvolver o sistema para a comunidade usar e esse sistema ser super complexo, difícil usabilidade, não faz sentido isso também. Então, a gente tem que pensar num front-end ali, na tela do cidadão, de quem está usando, tem que ser de fácil uso para você ter um bom nível de engajamento. Enfatizar a questão da sustentabilidade, que é a base de tudo. E sustentabilidade no sentido mais amplo da palavra, tá? Não é só a questão ambiental, isso é para tudo. Capacitar profissionais, isso aqui é muito difícil. Depois eu vou falar de um case mais à frente, da parte da Estônia, mas a gente tem uma demanda brutal de profissionais de tecnologia. Só foi feito um estudo pela Google, startup, e a demanda até 2025, só no Brasil, para profissionais de tecnologia, é da ordem de 525 mil profissionais. O nível de oferta e demanda, né, hoje, nessa equação, tem um déficit de mais ou menos 170, 180 mil profissionais ano já na área de tecnologia. Então, é muito difícil. Investimento em infraestrutura, para se ter uma cidade inteligente, muita infraestrutura, fibra ótica, equipamentos, modelagem computacional, enfim. E, obviamente, ter uma base legal que proporcione tudo isso, né? Criar os dispositivos legais. Um dos pilares que a gente falou também, que é a parte de IoT, né? Olha só que dado interessante, né? Eu vou falar um pouco à frente da questão do crescimento populacional e os impactos que isso gera. Tem um estudo científico que diz o seguinte, que até 2050, com a tecnologia e a IoT permeando toda a sociedade, nós teremos 7 equipamentos para cada cidadão no planeta. 7 equipamentos no conceito de IoT. Pode ser um celular, um desktop, a sua TV smart, a sua geladeira smart, tudo se comunicando em rede. Então, esse é um negócio brutal. A população até 2050 deve chegar na casa dos 10 bilhões, então vocês imaginem o tanto de equipamentos e demandas que a gente vai ter dessa parte de conexão em rede. A IoT, basicamente, é a gente deixar todos esses sistemas, esses equipamentos, todos interconectados. Tá? Essa parte de inteligência artificial
já no prisma de aplicação, ela tem uma série de aplicações hoje e tecnologias que são utilizadas para isso. Então, você tem a Machine Learning, que faz análises preditivas, você tem a parte de textos, que converte fala em texto e texto em fala, tem a parte de reconhecimento de imagens, reconhecimento de linguagem, processamento de linguagem natural, mas tem uma definição sumária aqui para essa parte de inteligência artificial também na aplicação, que é uma definição que veio de um estudo da PUC, que diz o seguinte, que ela basicamente, é um conjunto de sistemas que mimetizam a inteligência humana com o objetivo de executar tarefas, né, aprimorando-se frequentemente. Basicamente é isso. A gente tem 3 tipos de classificação aí, né, de inteligência artificial. Tem a NAI, que a gente chama, que é uma inteligência artificial bem limitada. Se a gente acha que ela já está muito avançada hoje, na verdade, cientificamente ela ainda é bem limitada. Tem a parte de AGI, que é uma inteligência geral. Nessa inteligência geral, as máquinas, elas já são conscientes. Então, ela já entende que ela existe e, através dos estímulos que ela recebe, ela consegue tomar decisões e reagir a esses estímulos. É um negócio já bem interessante. E, por último, mas ainda não está muito no campo da aplicação, é a parte de superinteligência, né? Onde as máquinas já têm, basicamente, poderes sobre-humanos. Então, ainda não estamos caminhando para, mas não estamos nessa terceira. Tudo isso que a gente falou para chegar na cidade inteligente, na verdade, o principal pilar disso tudo é a parte de dados, né? Que a gente não consegue construir nada sem ter dados coletados, analisados e modelados para que a gente chegue numa solução que seja adequada ou apropriada. Então, a demanda também por ciência de dados e profissionais, né, cientistas de dados, é absurda, tal qual é em criptografia, e isso vai crescer cada vez mais. A ciência de dados é uma ciência que está dominando hoje todas as aplicações em todas as áreas de atuação, trabalho, empresas, órgãos públicos demandam profissionais de ciência de dados. Como a gente falou lá atrás, de trabalhar em cocriação, como que isso funciona, né? A nossa aplicação foi desenvolvida com esse propósito. A gente tem as comunidades digitais conectadas dentro de um ecossistema. Esse ecossistema, através dos equipamentos celulares ou desktops, né, eles proporcionam a coleta de dados. Esses dados são migrados para um banco de dados, onde a gente faz clusterização, classificação de dados. Esses dados são utilizados para desenvolvimento de projetos de melhoria para as comunidades. E esses projetos de melhoria, através da esfera pública, a administração pública digital, eles retornam para a comunidade em serviços públicos de qualidade. Tá? Então, basicamente, esse é o conceito. Comunidade digital dentro de um ecossistema, coleta-se dado, analisa-se os dados, propõe-se soluções, desenvolvem novos sistemas. O governo digital volta para a sociedade novos serviços públicos com melhorias, incrementos, e esse ciclo se mantém vivo. Tá? Isso é possível dentro de um ecossistema controlado. Para isso acontecer, obviamente, a maior quebra de paradigma, que é uma questão, acho que bastante cultural, é a gente, de fato, querer agir na cocriação de projetos com o serviço público, né? Nós todos, eu me incluo nisso, a gente tem sempre, né, um modelo mental de reclamar bastante do serviço público, do governo e tal, mas a gente é pouco ativo na cocriação dos projetos. Então, é uma questão mesmo que cultural, né, mudança de atitude, para a gente quebrar esse paradigma e, de fato, começar a ter um resultado diferente. Esse case da Estônia é considerado o maior projeto de GovTech do planeta, né? Esse projeto começou há bastante tempo, mas o principal diferencial dele é o engajamento da sociedade, né, das comunidades do país. Tem 2 cidades lá que se diferenciaram, Tartu é uma delas, eu vou falar dela aqui, mas hoje tudo no governo, tudo na Estônia, e já está integrado com a Finlândia hoje, é tudo digital. Tem um depoimento de um cidadão que ele falou o seguinte, que está aqui, ele falou, olha, eu fui tirar a minha residência na Estônia, entrei no sistema que chama X-Road, ele entrou nesse sistema,
ele falou que a etapa que ele demorou mais tempo foi para fazer o upload da foto do passaporte, porque o sistema era tão eficaz que ele falou, pô, chegou numa etapa eu não conseguia fazer o upload da minha foto, nem achava a foto. E aí, logo depois que ele fez a aplicação, em coisa de minutos, ele estava com o visto e o registro de residência aprovado. Tá? Então, é um sistema bastante interessante e, de forma prática, né, na vida da comunidade, como que isso... O que isso gerou, né, e quais são os pontos lá positivos que a gente tem nesse projeto. Na Estônia, o governo começou com um projeto que chama Project Tiger, que ele ensina, já no ensino básico ali, fundamental, pega as crianças todas e já começa a ensinar robótica, computação, tecnologia. Então, a criançada já começa a ter essa cultura, né, desde cedo. E não só para as crianças, tem um outro programa que chama Vale IT. O que é o Vale IT? É um conceito que chama Lifelong Learning. O que é esse Lifelong Learning? Basicamente, quando profissionais já de uma idade mais avançada, que eventualmente até já se aposentaram das suas profissões anteriores, eles querem se engajar no mundo de tecnologia e, para isso, eles precisam se capacitar. E o governo propõe essa capacitação através desse programa aqui, tá? Então, é uma capacitação não só para as crianças que estão começando, mas para os adultos também. E aí tem uma série de benefícios, faixa de pedestre inteligente, bicicletas compartilhadas. Existem 69 estações na cidade com 750 bicicletas, das quais 75% são assistidas. Tem a parte de robôs de entrega, então isso já é natural lá, então é tudo feito por tecnologia. Esses robôs são controlados, né, tudo com sistema de inteligência e controle, não são poluentes, né, e o principal é que criou-se uma cultura lá de tecnologia em nível mundial, que é o Startup Day da cidade de Tartu, que é um case bastante interessante. Aliás, é a cidade que mais incorporou o conceito de cidade inteligente na Estônia. O outro case, que é o case de Songdo, que é da Coreia, foi uma cidade projetada, uma coparticipação do cidadão, empresa privada e governo. Essa cidade aí foi começada como uma aeródromo. Isso, no aeroporto, exatamente isso. O aeroporto era um aeroporto em frente que tem toda a... É isso aí. É baseada nisso. Ela foi projetada em cima disso. Muito obrigado, Sr. Bondezan. E aqui mostra que, em pouco tempo, basicamente desde a sua concepção, depois de 9 anos, essa cidade já tinha 8.000 residentes morando aí. Tá? Então, é um trabalho conjunto, cidadão, empresa privada e governo, e a cidade é totalmente digital, inteiramente controlada num CCO, num Centro de Controle Operacional. A energia gasta em cada residência é controlada pelo governo, na verdade, então o governo consegue saber as variações de energia, projeção de demanda. Não existe coleta de lixo nessa cidade, o sistema é tudo por túnel e sucção, e nas próprias residências os moradores já têm os destinos corretos, né, as destinações, e os tubos de sucção já levam, na verdade, para a destinação correta de acordo com a aplicação do processamento do lixo. Né? Então, é muito interessante. Então, de forma prática, o que essa questão da tecnologia e da cidade digital ela acarreta na vida do cidadão. Trazendo para o Brasil... Desculpa. Pois não? Eu aconselho vocês a ler esse livro, chama Aerótrópolis. Como eu disse, a ciência e a aeronáutica traz tudo no início. Essa Exato. foi feita para apoiar o aeroporto. Exatamente. Era uma parte do apoio do aeroporto. Vocês devem ler. Chama Aerótrópolis o livro. Muito bom. Falando das cidades inteligentes no Brasil, essa é a classificação das 30 cidades consideradas mais inteligentes no Brasil. A primeira é Florianópolis, a nossa cidade está lá na posição 27. Para chegar nessa classificação, nós temos uma análise de 74 indicadores em 11 eixos, tá? Temáticos que a gente chama.
Então, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, uma cidade que se considera 100% digital, com processos paperless ou no paper, que é tudo já digitalizado, mas essa cidade não traz benefício prático para o cidadão no serviço público, a pontuação dela é inferior a uma cidade que tem menos digitalização e mais benefício ao cidadão no serviço público. Então, esse é um dos 74 critérios que são avaliados. São José está em 27º, tá? Por que esse tema começou a ficar tão aclamado nas academias, nas indústrias, nas empresas de tecnologia e tal? Porque o crescimento populacional, a projeção de crescimento populacional é absurda, né? Então, a ideia é que se chegue pelas projeções até 2050 em 10 bilhões de habitantes. E por que isso está prejudicando, digamos assim, as questões urbanas? Porque a gente está crescendo sem planejamento, né? Então, vejam que em 1994, a relação, né, em nível mundial era de 44% urbana, 56% rural. Em 2022, ela já inverteu. Em 2050, a projeção é chegar na casa de 70% da população concentrada, né, nos ambientes urbanos e aproximadamente 30% no ambiente rural. Isso aí tudo ocasiona, esse adensamento urbano ocasiona uma série de problemas, né, potencializam os problemas nas cidades e geram desafios para a gestão pública, né, que precisa sempre inovar, por isso que ela não vai poder obter os resultados de uma gestão boa sem o uso da tecnologia. Aí vou falar um pouco dos indicadores de internet, que é o crescimento, que está tudo interligado também, e indicadores de redes sociais para finalizar e mostrar a nossa aplicação. Então aqui, esse é um dado da ONU, né, uma projeção, falando até 2050 a gente está batendo ali 10 bi. Então, assim, no Brasil, a proporção aí de rural e no mundo, a proporção de rural urbana, ela sai de 25, vai lá para casa dos 75. No Brasil, a gente está hoje mais ou menos com 204, 205 milhões de habitantes. Eu só coloquei essa pirâmide aqui em classificações só para mostrar que a gente já passou da era do Golden Age. Para quem não sabe, Golden Age é quando a gente tem a base da pirâmide aqui bem maior, com as pessoas ainda se engajando no mercado de trabalho, que vão pagar tributos para que sustentem a previdência das pessoas que estão tendo aumento da longevidade, né? Estão ficando mais longevas aí. E a projeção no Brasil, a gente sai aqui de mais ou menos 25 urbano e 75 rural e inverte a curva lá. Hoje a gente já está batendo a casa de 80 urbano e 20 rural no Brasil. Esse adensamento urbano, com esse adensamento urbano é possível, né, fica notório esses problemas que a gente vive hoje no dia a dia, né? Então, a gente está falando de problemas de moradia, a gente está falando de superlotação nas áreas de saúde, a gente está falando de problemas, né, de apoio social, desculpa, eu estava de... então, isso tem um impacto social brutal. A parte de mobilidade urbana, o trânsito fica caótico, né? É muito estressante você transitar hoje nas grandes cidades. Um problema seríssimo que é a parte de lixos. A gente tem no Brasil aproximadamente, dos que são catalogados, aproximadamente 3 mil lixões, fora os que são irregulares. E esses lixões geram aproximadamente 27 milhões de toneladas de equivalentes de CO2 ano. Um negócio também brutal. Isso dos lixões que nós conhecemos, tá? E a gente tem, por último ali, uma série, inúmeros problemas de segurança pública. A gente vê isso nos noticiários aí praticamente todos os dias. Então, dados os desafios todos que se apresentam aí por esse adensamento urbano, tem um artigo do Plano Nacional de Inovação do Governo que diz o seguinte, que a inovação em serviços públicos, ela é a integração, cooperação e intercomunicação em todas as esferas, né? Então, a gente está falando aqui da União, a parte de estados, Distrito Federal e municípios. Se a gente não integrar
isso tudo e começar a trabalhar com essas informações de forma integrada, é muito difícil conseguir gerir toda essa estrutura, né, toda essa engrenagem. Para finalizar aqui e adentrar no tema rede social, a parte digital, veja um indicador aqui, esse daqui é indicador por meio de acesso e esse é indicador por porte de empresa. Então, a linha que fica quase uma exponencial ali, na verdade ela sobe muito, é a demanda de fibra ótica, né? Então, a gente tem milhões de acessos. Aqui no evento da pandemia isso se intensificou, né? E esse aumento substancial de acesso gerou um comportamento aqui que as grandes empresas que dominavam o mercado, na verdade, não conseguiam atender, e essa demanda foi atendida pelas empresas de pequeno porte, que é essa curva aqui em vermelho, né? Tamanha foi a demanda, nessa época, brutal, que as empresas não conseguiram atender, que já dominavam o mercado, nasceram inúmeras empresas de pequeno porte para atender essa demanda. Rede social. Olhem só o tamanho dos números. Esse número já está, na estatística, ele já é maior, tá, na fonte. A gente fala de aproximadamente 5 bilhões de pessoas usando a rede social no mundo inteiro. Então, é um negócio violento, a gente fala de mais de 60% da população que ficam usando as redes sociais para se comunicar de alguma forma. A cada ano, aproximadamente 180, 200 milhões de usuários ingressam à rede, tá? Então, um número também bastante substancial. E essa média também de tempo gasto em rede, ela subiu. Esse número aqui, que era de 2,27, ele já foi para 2,48, uma pessoa por dia, isso das estatísticas que são possíveis, né, de você coletar, mais ou menos 2 horas e 50 por dia numa rede social, cada indivíduo. Esses usuários de mídia social crescendo para 6 bilhões até 2027, vão gerar um mercado potencial da ordem de 23 a 25 bilhões de dólares, um negócio também assustador. Esse gráfico aqui, ele mostra, lembrando que no Brasil a gente tem aqui 205 aproximadamente milhões de habitantes, e a gente tem aproximadamente em equipamentos e devices algo em torno de 480 milhões. A gente fala que tem mais celular no Brasil do que pessoas. Então, a gente tem, desses 480 milhões, basicamente 51% são celulares, 49% são desktops. Por que a gente fez todo esse preâmbulo aqui, falando de sociedade, comunidade, engenharia, tecnologia? Porque a gente desenvolveu, né, uma plataforma que é um conceito de comunidade digital, usando todos esses, aplicando todos esses sistemas que a gente passou por aqui. E aqui é só fundamentos técnicos, não vou me aprofundar nisso, mas a gente fundamentou bastante no Pierre Levy, que é aquele filósofo que define o conceito de cybercultura e inteligência coletiva, tá? Ele define aqui muito bem a questão do cyberespaço, e a nossa plataforma nasceu com esse propósito, de integração, né, de comunidades e de prover um ecossistema para que cada cidadão consiga se engajar, gerar sua comunidade digital, propor projetos, né? Vou explicar rapidamente como que isso funciona. Nesse ambiente caótico que a gente vive, né, com uma série de equipamentos, diferentes linguagens, diferentes padrões, inúmeras culturas, né? Imagina tudo isso acontecendo num ambiente que não é um ecossistema. Esse mundo caótico aqui, para ele se transformar em algo que de fato seja positivo, a gente consiga trazer retorno disso, ele tem que estar num ecossistema, onde a gente consiga pegar esses metadados todos aqui, através da tecnologia, fazer uma compilação. Então, lembrando lá, coleta de dados, a gente tem a primeira camada que é o Open Channel. A única maneira de coletar dados é provendo ao cidadão uma plataforma para ele se conectar. Foi isso que a gente fez. A plataforma está aberta, então você pode entrar ali, ver o que está acontecendo na cidade. Tem dois conceitos, eu vou mostrar, um de rede social e outro que de fato são aplicações voltadas ao cidadão.
Então, a gente transforma todo esse metadado aqui, esse mundo caótico, num conceito que a gente chama de cyberespaço, que é um ambiente estruturado. Coleta de dados, análise de dados e inteligência coletiva, que é a última camada mais escura ali. Também não vou aprofundar muito aqui, eu já falei bastante coisa. O objetivo nosso, de fato, é prover ao cidadão esse espaço para a comunicação com o ente público e, de forma bilateral, prover ao ente público uma maneira de interagir com o cidadão e conseguir melhorar o seu tempo de resposta, né? Então, a gente se embasou muito num documento do governo federal que chama Carta Brasileira para Cidades Inteligentes. Essa Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, ela tem diretrizes e princípios balizadores, né? Então, estimular o protagonismo comunitário, nós procuramos atender isso aqui. Colaborar, estabelecer parcerias, projetos de cocriação. Promover educação e inclusão digital. O nosso modelo, se você estiver no ambiente rural, mas tiver uma pequena conexão de internet, você consegue acessar e se comunicar com o ente público aqui. Então, a inclusão digital também está mantida. Promover o desenvolvimento sustentável, né, através dos ícones que eu vou mostrar para vocês aí. A gente consegue, inclusive da parte de meio ambiente, sustentabilidade, fazer denúncias com geolocalização e tal. Construir essa resposta para problemas locais. A comunidade que sofre o problema, ela que sabe o que está acontecendo, então é através dos dados, por ela providos, que a gente vai elaborar propostas de solução, né? E, por último, aqui, decidir com base em evidência. Isso se aplica ao gestor público, né? Hoje em dia, às vezes a gente se pergunta, poxa, mas por que o gestor público está direcionando o recurso para aquele tema, sendo que esse tema aqui está tão assim, evidente que precisa de investimento? A gente vai ter, através dessas coletas de dados, o que está sendo mais demandado pela comunidade. Como que a plataforma funciona? Ela tem 2 blocos, né? Um de rede social e um que são os serviços conectados direto com o canal de vereadores. Então, a gente tem todos os ícones, eu vou mostrar para vocês já depois no efeito prático. Então, você consegue abrir chamado para cada um desses temas, né, a temática específica. Esses chamados, na hora que você está abrindo, você escolhe o vereador, esse vereador vai receber esse chamado, vai gerar um ID, uma classificação, vai ter a data, vai ter, o usuário vai conseguir ver o status desses chamados a posteriori. Então, basicamente é isso aqui, ó. Salvo a rede social, esse é o recurso, né? Então, você vai escolher uma temática aqui, inclusive o do CREA já está aqui. Por exemplo, se vocês tiverem conhecimento de alguma obra irregular, um projeto que está numa iminência de um problema estrutural para cair e tal, você pode clicar aqui, digitar o texto, tira a foto na hora. Essa foto é georreferenciada em tempo real, já sai aqui a plotagem do satélite. E no workflow, ele é enviado já para um vereador e, eventualmente, a gente vai finalizar aqui a conversa com o seu Carlos para integrar isso, eventualmente, aqui no CREA também, tá? Já tem aqui uma questão de controle epidemiológico nessa parte de dengue. Se você identificar alguma foto de dengue num vizinho, num local, numa obra abandonada, você pode ir lá, escrever, tirar foto. A foto vai constar ali, você vai escrever o texto aqui do que é, né? Aí aqui vai ser todo o controle, o de gerenciamento do seu chamado, ele vai ser traqueado, ou seja, tem um ID de identificação e o usuário vai conseguir saber o status, né? A data que foi aberta, não iniciado. Então, ele vai ter o status lá, não iniciado, em análise, em execução, cancelado, o cidadão vai conseguir saber tudo o que está acontecendo. E o líder comunitário, cadê meu amigo que perguntou? Ele falou, olha, como que eu consigo fazer isso através de uma comunidade digital? Eu tenho uma comunidade, como é que eu faço? O cidadão que ele tiver embaixo dele, na estrutura dele, usuários, né, vinculados no usuário dele, ele vai receber todos os relatórios por temática, para a comunidade que ele lidera. Então, esse líder digital vai receber um relatório com todos os indicadores por temática, quanto tempo aquele chamado está aberto por temática, qual é o georreferenciamento por zona, zona sul, zona norte, zona oeste. Então, os líderes comunitários, que a gente está chamando de líder digital, CIDIOS, eles vão conseguir, através de um relatório, ter uma voz e uma ação direta com o poder público, com fatos e dados na mão. Tá?
Ah, e tudo que acontece aqui automaticamente é plotado num heat map, num gráfico de calor, isso em tempo real, tá? Esse gráfico de calor, ele fica também na sala do gestor público, então se ele quiser fazer um filtro, saber o que está acontecendo na cidade em tempo real, ele vai ter o gráfico de calor lá em cima, ele vai dando zoom, ele vai sabendo tudo o que está acontecendo, e pelos filtros aqui ele consegue filtrar a temática, ó. Ele filtra a categoria. Segurança pública, mobilidade urbana, se ele quiser saber um por um, ele vai saber a concentração de problemas georreferenciados. Se ele não fizer filtro, vai aparecer tudo para ele. Ele vai dando zoom, ele consegue navegar ali. Tá? Então, isso aqui é o conceito de cartografia digital, né? A cidade mapeada em tempo real, que tem a rede social, onde você consegue saber tudo o que está acontecendo na sua cidade, com as interações dos usuários, como se fosse uma rede, né, comum, mas com a diferença de ela ter um propósito específico, uma gestão da cidade, informação da cidade através da rede social e a atuação cívica através dos ícones por temática, tá? O cidadão de fato sendo o protagonismo, exercendo o protagonismo para a melhoria da sua cidade. A gente consegue também gerar uma série de indicadores, né? Então, por exemplo, eu consigo mapear através de delimitações de coordenadas, redutos eleitorais dos vereadores, por problemas, por trends ali, problema de saúde, segurança para cada reduto eleitoral. A gente tem um pop-up de opinião pública. Então, por exemplo, se um líder digital quiser fazer uma enquete, fala, olha, eu estou pensando num projeto assim para a minha comunidade. Ele, como líder digital, ele vai ter uma permissão exclusiva para criar uma enquete e coletar os dados dessa enquete, para mostrar para a comunidade que ele lidera, dizendo, olha, pensamos nesse projeto, a votação da comunidade aqui foi essa aqui. Então, a gente consegue prover isso para as comunidades digitais também, tá? E consegue manter o histórico de tudo que acontece ali dentro, né, para entender o comportamento. Então, basicamente, a gente tem aqui a cidade 100% mapeada, né, cartografia digital. Aqui tem... A gente fala um pouco aqui dos benefícios para o cidadão, né? Então, redução no tempo de resposta, a parte da voz, né? Assim, vai ter um elo, uma conexão forte com o poder público, definir as suas necessidades, o próprio cidadão é que vai ponderar junto à comunidade dele o que ele precisa e como vai ser pleiteado isso. E para o gestor a mesma coisa, tempo de resposta, ele vai ter a cidade controlada em tempo real, ele vai poder saber, por exemplo, a quantidade de chamados que ele recebe por temática, para onde ele precisa empenhar o orçamento, ele pode, inclusive, gerar justificativas mais plausíveis no Tribunal de Contas, porque ele vai ter base estatística para isso. Ele pode falar, olha, eu vou investir mais nesse tema do que naquele. A gente está tendo o prazer aqui de ter a Câmara Municipal como cliente lançador, então... Esse projeto foi vendido para a Câmara no começo desse ano e, se Deus quiser, a gente vai conseguir engajar bastante pessoas aqui. E, para finalizar, eu falei lá do começo, né, dessa pergunta aqui, o por que não, o que eu e a minha comunidade nós podemos fazer para melhorar a nossa vida, né, de forma ativa. Esse autor, que chama Clay Shirk, é um cara fantástico, ele tem um livro que ele fala do poder das redes sociais e ele fala o seguinte, olha, a maioria das barreiras à ação em grupo, elas acabaram, ou seja, não tem mais barreira geográfica, de línguas, de nada. Se eu usar a rede social, saber reunir as pessoas, eu consigo fazer tudo o que eu quiser, né? Então, esse é de fato a ação, o poder da ação. Então, uma mensagem só que eu queria deixar aqui para vocês, né, fazendo uma referência aqui à parte de engenharia e arquitetura, que todos nós aqui presentes, independente da formação, né, nós somos engenheiros e arquitetos sociais, né, dependendo do que como a gente atua na sociedade, nós podemos mudar, criar, desenvolver. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, mais uma vez, agradecer a paciência, o tempo de vocês. Eu sei que o tema é bastante denso, tentei resumir o máximo possível.
Oi, só para finalizar, só queria deixar uma mensagem adicional, porque hoje esse tema de rede social, regulação das redes, né, tá batendo muito aí na mídia, no governo e tal. As redes hoje, elas têm uma filosofia de sectarismo, né? Eu sou ideologia A, você é B, meu time é A, você é C, eu sou rico, você é pobre. E eu falo porque eu tenho 4 filhos hoje, aliás, dos meus filhos estão aqui, minha esposa e mãe estão aqui, e a gente sempre debate sobre isso, porque hoje é difícil você ver algo convergir e um negócio positivo, é sempre briga, agressão, e esse é um tipo de comportamento que quem está no poder acho que mais quer, porque enquanto a gente fica se degladiando aqui, a gente deixa de formar uma sociedade, na verdade uma comunidade coesa e de pleitear coisas importantes para a nossa comunidade, para a nossa cidade, para o nosso país, entendeu? Então, a gente criou esse conceito de plataforma com uma governança, ou seja, você só consegue logar na plataforma com o seu CPF. O seu CPF é validado na Receita Federal e nós, como desenvolvedores da plataforma, podemos responder civil e criminalmente por qualquer coisa que aconteça ali dentro. Então a gente falou o seguinte, olha, dado que o propósito da plataforma é o benefício da comunidade, não é possível que alguém entre aqui para fazer alguma coisa errada. Nós partimos desse princípio, da boa-fé, do positivismo e, com base nisso, também desenvolvemos essa questão de governança. A gente só consegue, os usuários só vão conseguir adentrar os limites tecnológicos da plataforma com o CPF. Tá? Esse CPF validado na Receita Federal, tudo que acontece ali dentro é, de fato, controlado. Né? Controlado no sentido bom da palavra, para evitar o que a gente tem hoje de desinformação, agressão, fake news, perfis de robô. Se um cara cria um perfil de robô para agredir uma outra pessoa, ele não tem nem a coragem ali de se mostrar, né? Então, assim, a gente está tentando evitar isso. É um movimento que ainda a gente está começando aqui, a gente vai precisar muito do engajamento, do apoio de todo mundo, né? Para que isso reverbere e, de fato, transcenda aqui os limites de São José, que é o que a gente espera que aconteça, tá bom? Gente, muito obrigado pela paciência de vocês, tá?